Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Sr. Hiro, vocês estão bom? Espero que sim. Bom, hoje eu trago mais um vídeo pra vocês, não será gameplay, dessa vez será uma história de um personagem da Marvel. Um personagem que eu gosto bastante, curiosamente, que é o Venom, né? E esse aqui é o Venom, o sinistro Venom, então vamos começar. Para entender quem é o Venom, temos que entender quem é Ed Brock, o Edward Charles Alan Brock, né? Conhecido como Ed Brock. O Ed Brock, gente, ele é um repórter, um jornalista muito habilidoso. Muito habilidoso, certo? E o Ed, ele teve uma decisão errada na carreira dele. Ele decidiu publicar uma matéria errada sobre a identidade de um assassino, que é o Devorador de Pecados. Quando o Peter Parker, o Homem-Aranha, que trabalhava no repórter com ele no calendário diário, descobriu a verdade, certo? Contou ao chefe dele lá, que trabalhava no calendário, sobre o que aconteceu. O Ed está inventando uma matéria errada, né? O Peter fez isso porque estava com um simbionte no corpo dele, que era o próprio Venom, né? E o que acontece? O Ed perdeu emprego, perdeu a vida dele, a carreira. Então ele sentiu um ódio frustrante sobre Peter Parker, né? E ele foi na igreja para esfriar, refletir sobre o que estava acontecendo com ele. Ele foi pensar por que ele tinha feito aquilo com ele, porque o Peter fez aquilo com ele. E foi aí, né, que o simbionte Venom se encontra com o Ed Brock e tendo meio que um ódio em comum pelo Peter Parker. O Venom ajuda a destruir o Peter Parker, né? Contando assim para o Ed Brock que o Homem-Aranha é o Peter Parker, certo? Então, vamos ter uma linha de raciocínio aqui bem interessante. Porque o Peter foi na igreja? O Peter estava com o simbionte no corpo dele, certo? E o simbionte, ele estava controlando o Peter à noite, controlando o Homem-Aranha à noite para bater em bandidos. Mas o Peter não gostou disso, então foi alivar o simbionte. Por que a igreja? Porque a igreja tinha um sino, e o sino fazia barulho. O som, a fraqueza do simbionte, o som e o fogo, tá? Vocês vão entender por que essa história eu vou explicar agora. Vamos lá. Quem é o simbionte Venom? Tá. Venom foi um simbionte. O que é um simbionte antes? Vou explicar para vocês. Na biologia e no mundo da Marvel, simbionte é um ser vivo que se une com outro ser vivo para benefício próprio ou para ajudar ambos, tá? Um ou outro. No caso do Venom, ele foi criado por um deus chamado Knu. Knu era o deus dos simbiontes, que vivia no vazio antes de tudo existir. Foi quando os celestiais, né? Quem são os celestiais? São aqueles que criaram tudo, como se fosse Deus. Os celestiais criaram tudo, certo? Expulsaram o Knu da escuridão. Ele não gosta disso. Então ele criou a famosa Necrosword, que ficou muito famosa por causa dos Guardiões da Galáxia, por causa dos filmes da Marvel, por causa do Gore, né, que é o vilão do Thor, que usava essa espada. A Necrosword é uma espada viva, criada com a escuridão, criada com o simbionte criado por Knu, certo? E aí o que acontece? O simbionte se revolta contra Knu. Então, os simbiontes criam um planeta vivo em volta de Knu, certo? O Knu fica aprisionado numa esfera, num planeta. Mas Venom foi exilado. Por quê? Porque Venom, comparado aos simbiontes, tinha um coração, digamos assim. O Venom é diferente dos outros. O Venom, digamos que ele era um prestável, um bundão na vida dele, né? No planeta dele, né? E os simbiontes não gostavam do Venom, porque o Venom não tinha vínculo com seus hospedeiros, ele não destruía o hospedeiro, não tomava os hospedeiros pra si, tá ligado? E eles faziam isso. Por que acontece? Alguns simbiontes do Knu, eles, dependendo do hospedeiro, interferia com os simbiontes. Só que o Venom tinha muita pegação aos hospedeiros dele, o que acabou fazendo ele ser banido, exilado e preso do planeta dele. Foi aí que em uma guerra, certo? Que estava entre o Homem-Aranha e outros heróis, que eles ficam uma guerra secretas,
Peter Parker, o próprio Homem-Aranha, encontrou o Venom. Como? A roupa dele estava muito danificada. Então ele pediu para Reed Richards, um homem elástico, Senhor Fantástico, dos Quartetos Fantásticos, a ajuda para ele achar um traje para ele. Richards, né, Frank Richards, o Senhor Fantástico, falou que... Reed Richards, falei errado o nome dele. Reed Richards falou que a roupa do Peter podia ser consertada com uma máquina que ficava nesse laboratório que ele falou, e o Peter foi até lá. Só que o Peter, gente, errou. Tinha duas máquinas. Uma para reparar e a outra com simbionte. Ele errou e abriu a máquina errada. Veio o Venom. O Venom se uniu no corpo dele. Quando o Venom se uniu ao corpo dele, ele pensou que era só uma roupa normal que aumentava as habilidades físicas, né, dele e os poderes dele. Só que o Venom começou a ter... Quando ele voltou para a Terra e acabou a guerra e tudo mais, o que começou a acontecer? Vamos lá. Venom começou a controlar o Peter, deixar ele com raiva, com ódio, emoções negativas e fazia ele fazer tudo de errado, controlava ele à noite quando ele dormia. Então foi isso que Peter chegou a ponto de querer tirar isso do Venom, certo? Tirar esse caos que estava acontecendo, correto? E aí o que acontece, certo? O Venom, calma aí, vou botar aqui pra vocês. O Venom, ele sentiu ódio quando o Peter Parker largou ele, sabe? Ele se sentiu traído, se sentiu largado, jogado fora. Então foi aí que ele encontrou o Ed na igreja. E com o mesmo ódio, os dois se juntaram. Só que, no futuro, o Venom começou a gostar do Ed muito. Eles começaram a virar amigos. Diferente que no filme, que eles já são assim amigos, não tem nada a ver com Homem-Aranha, porque no filme é diferente que nos quadrinhos, gente. No UCM, no universo cinematográfico da Marvel, o Venom, ele é totalmente diferente nos quadrinhos, tá? Ele não é vilão no filme direto. Ele é um anti-herói, ele vai lá, mata os bandidos e salva as pessoas. Nos quadrinhos ele começou como um vilão, virou herói, depois virou anti-herói, depois virou vilão, depois virou anti-herói. É meio confuso. Mas é a minha realidade. E aí o Venom, nos quadrinhos é assim. Mas no cinema é totalmente diferente a história, tá? O Venom lá não é que ele seja do bem, mas ele também é do mal. Porque nos quadrinhos começou como vilão do Homem-Aranha, tá? E lá no filme ele é um anti-herói só, certo? E o que acontece, tá? O Ed Brock, ele se apegou também ao simbionte, tá? Mas chegou mais partes nos quadrinhos que já trocou um simbionte, aconteceu muitos acontecimentos que eu vou trazer no futuro no canal, fiquem ligados. Como o Anti-Venom, que é uma coisa bastante legal que eu vou trazer no canal no futuro. Mas agora, o Venom, tá? Vou falar algumas habilidades, alguns poderes, algumas capacidades do Venom. O Venom, ele tem um poder de armazenar poderes de outras pessoas, armazenar informações genéticas. Como por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O Venom se juntou ao Homem-Aranha, certo? Ele absorveu os poderes da aranha, do Homem-Aranha, como fabricação de teia, nos quadrinhos, tá, gente? Como escalar a parede, super reflexo, sentido da aranha, super velocidade. Isso quando ele se juntou com o Ed, por conta que o Ed se queria ser melhor que o Peter, que o próprio Homem-Aranha, o Venom deu a capacidade dos poderes do Peter para ele. Mas depois o Venom descobre que tem mais poderes, enfim. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se o Venom se juntar ao Wolverine, ao Hulk, ele vai conseguir roubar os poderes e as informações deles. Memórias, informações genéticas, habilidades, características. E pode usar em outro usuário, certo? E aí que legal. Isso são os poderes do Venom. Outro poder do Venom que tem nos quadrinhos. Então essas presinhas aqui dele são venenosas, sim. Essas presinhas do Venom aqui são super venenosas. Sim, venenosas. E ácidas. O Venom tem a capacidade de manter o corpo dele completamente invisível ou camuflado no ambiente, digamos assim, por causa que ele não tem uma forma física, certo? Outro poder que o Venom tem, que eu acho legal, é se fundir com qualquer ser vivo e modificar ele, como um simbionte. Então, por exemplo, ele já fundiu já o corpo dele com um carro, com um cavalo, com um pato, até com qualquer coisa que você pode imaginar, com objetos, tá? E o Venom, uma curiosidade bizarra sobre ele, por ele ser um simbionte, meio que um alienígena com uma forma diferenciada, ele não possui gênero. Então o Venom, ele auto-engravidou sozinho, sem precisar de nada, e criou o Carnificina, que é um vilão do Homem-Aranha.
Obrigado, Mota. Que é o vilão da Carnificina. Sim. Meu Deus, tá difícil. O vilão do Homem-Aranha e do Venom, que é o Carnificina, que é o próprio filho do Venom. Certo? Isso é uma loucura, gente. O que mais o Venom pode fazer? O Venom pode criar tentáculos, criar escudo, criar arma. Ele pode voar com uma asa. Ele pode fazer, mudar o corpo dele à vontade, criando tentáculos, criando facas, machados, ou até mesmo armas. Ele se fundiu com um militar famoso, que é o Flash Thompson, assim, o cara que fazia bullying com a Homem-Aranha. Ele se passava para o futuro, mas ele basicamente é um soldado e tem umas armas lá que o Venom cria com simbionte. O Venom é desse nível. E o Venom pode guardar coisas dentro dele, ou a pessoa pode assumir qualquer aparência e qualquer roupa usando o Venom. Por exemplo, se ele quiser usar um terno, o Venom se torna um corpo, tipo, molda o corpo dele e vira um terno pra pessoa. Se o cara quiser uma roupa estilosa, uma roupa de luxo, o Venom faz isso. Entende? Aí no Venom aumenta as capacidades físicas da pessoa sem precisar ativar a transformação simbiótica, como é mostrado no filme. O Venom tem outras habilidades, como absorver balas, alto fator de cura, auto-regeneração, entre outras muitas coisas incríveis. Bom, espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreve no canal. Fui!